Oi, gente, voltei e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui. É Isto, um Homem, do Primo Levi, que foi a minha primeira leitura desse mês de agosto. E eu quero conversar com vocês sobre ele e quero indicar este livro aqui. O autor ele vai contar a sua experiência ao ser deportado para Auschwitz e enquanto ele narra todos os horrores que ele presenciou e que ele viveu e viu sendo feito a outros prisioneiros, todas essas coisas horríveis. Enquanto ele narra sobre esses acontecimentos, ele vai fazendo reflexões acerca disso, né? Acerca de quem são eles naquele momento, quem são aquelas pessoas, aqueles prisioneiros, né? Quem é o homem quando ele é privado de sua liberdade, de seus princípios básicos de humanidade, quando ele é privado de sua integridade física, exposto à fome, à vergonha, à humilhação, ao sofrimento, à dor extrema, ao medo e à iminência da morte. Então, o que se torna o homem quando é exposto a todas essas coisas? Então, ele faz essas reflexões de como ele se sente e de como estariam se sentindo essas pessoas expostas ao aprisionamento, expostas a doenças e tendo sido tirado delas até mesmo o direito de serem chamadas pelo próprio nome. Então elas foram reduzidas a números aleatórios e que nada tem de significado exceto quem é novato ou veterano ali naquele campo infeliz. Então tudo que eles significam agora é isso. Quem chegou primeiro e quem chegou por último, só essas numerações indicam isso. Então, é o homem reduzido ao vazio. Muitas dessas pessoas foram mortas antes de terem sua sentença anunciada, antes de serem escolhidas pelas seleções que eram feitas para os prisioneiros que iam para o forno. Então, muitas das pessoas foram mortas antes dessas seleções acontecerem, porque elas estavam vazias, estavam apáticas. Nada lhes restou. Poucos dias num lugar como aquele e conseguiram lhe roubar tudo que você é por dentro. E a noção de passado é como se não existe, é como se eles nem tivessem permissão para lembrar do que foram antes daquilo. Gente, são milhares de seres humanos reduzidos a condições mais miseráveis que se pode imaginar, em um lugar onde eles sequer conseguem pensar em nada que veio antes daquele lugar. É como se o passado de poucos dias atrás, quando eles estavam em casa, quando eram homens livres, nunca tivesse acontecido, como se fosse um sonho distante que quase não se consegue fazer chegar à memória. Então, para alguns deles, quem eles foram pouco tempo atrás está quase totalmente fora do alcance dos seus pensamentos. É um livro muito forte, gente, muito chocante, que narra os horrores que aconteceram a essas pessoas desde os primeiros momentos, desde o transporte no qual elas foram levadas até aquele lugar e tudo que veio depois, né? Tudo que foi subsequente. E ele é muito impactante, principalmente nos seus últimos capítulos, quando o autor ele fala como foi o período em que ele ficou doente, terrivelmente doente, acometido por escarlatina, que eu pesquisei uma doença bacteriana, e ele ficou então naquela ala reservada aos enfermos e ficou num lugar minúsculo, naquele lugar minúsculo com várias pessoas doentes por doenças contagiosas e compartilhando cama. E a situação, só de você imaginar algo assim, isso nem era o pior de tudo. Então, nesse lugar em que ficaram essas pessoas enfermas, se somava a doença, a fome, a exaustão extrema, a falta de higiene absurda. E ele também fala do esforço absurdo, quase sobre-humano, que tinha que se fazer a cada minuto para sobreviver, a cada minuto de trabalho, porque eram trabalhos forçados que eles faziam, e eles totalmente exaustos, né, o corpo exausto, com fome extrema, porque eram muito mal alimentados, ao que eu entendi, era uma refeição por dia e uma sopa assim, praticamente água e algum legume solto,
e é óbvio que não era o suficiente. Então eles viviam exaustos, com fome, expostos a um frio absurdo e tinham que fazer esses trabalhos pesados, extremamente pesados, carregando muito peso para lá e para cá, muitos deles machucados. Também fala do medo que eles tinham, do pavor que eles tinham de acabarem doentes ou acidentados por algo e terem que acabar na enfermaria, porque muitas das vezes da enfermaria você não voltava para o trabalho, dependendo de como fosse a sua recuperação, você acabava sendo escolhido nas seleções para ir para os fornos, então era outra coisa que se somava o medo de ficar doente. O autor fala de como era um caos, de como era totalmente enlouquecedor e maluco, insano tentar se ajustar nesse lugar assim que você chegava quando você era um novato, como era uma coisa insana tentar se ajustar a tudo aquilo, porque para você conseguir uma colher para tomar essa sopa que era praticamente só líquido, para você conseguir uma colher era todo uma estratégia que tinha que se fazer entre eles, né, entre essas pessoas que estavam ali aprisionadas. E os que estavam ali há mais tempo já entendiam como funcionava um pouco das coisas, e quem era novato não entendia ainda que se você descuidasse de qualquer pertence seu por um segundo sequer, seria roubado de você. Qualquer pedaço de tecido, qualquer colher ou algo que se parecesse com uma faca, qualquer coisa do tipo que você se descuidasse por segundos seria tirado, porque isso era extremamente útil lá dentro. Eles faziam trocas desses itens assim aleatórios por rações de pão. E então, para quem chegava ali no momento, custava entender essas coisas, e até você pegar o jeito da situação, você sofria muito. A gente é um livro bem assim extenso, apesar de ter menos de 300 páginas, é um livro que ele abrange, eu acredito que boa parte do que se aconteceu nesse lugar, no que foi feito a essas pessoas, infelizmente. Então, acho que o autor, ele falou de tudo que ele pôde, de tudo que ele lembrava, e eu acho que isso ficou, é óbvio, ficou tão marcado que ele lembrou de cada detalhe sofrido, de cada detalhe absurdo, e ele conseguiu colocar aqui nesse livro como se não tivesse passado um dia sequer dos acontecimentos. Eu não sei quanto tempo depois o autor escreveu esse livro, ou sei lá se ele conseguiu fazer alguns rascunhos enquanto estava lá, o que eu acho que não é muito provável. E quem leu algum livro sobre esse assunto vai saber que isso é muito pouco provável, porque eles não tinham acesso a um pedaço de papel sequer, uma caneta ou algo que servisse como um lápis. Então, isso é uma coisa muito fora da realidade, conseguir escrever um livro ali dentro. Então, acho que o autor escreveu esse livro após a libertação, né, após sair vivo, né, ter sido uma das pessoas que saiu viva de Auschwitz. Eu acho que o autor escreveu esse livro depois, não sei quanto tempo depois, mas a sensação é que ele, assim que saiu de lá, pegou papel e caneta e passou a escrever, sabe, suas memórias. Parece que foi uma memória muito recente. Parece tudo muito vívido, gente. Tristemente vívido. Um livro forte e um livro para você entender um pouco e bastante foi do que foi isso tudo. É difícil falar desse assunto, é difícil você ler esse tipo de livro e acreditar que isso aconteceu, que a humanidade foi capaz de algo assim. Ai, gente. Então, é um livro essencial para você entender um pouco. Se você quer entender um pouco dos horrores que foi Auschwitz, então esse é o livro, tá? Esse é um dos livros. Bem, essa foi a minha dica de hoje. É Isto um Homem, do Primo Levi. E eu estou pensando em fazer justamente um vídeo específico para indicar alguns livros para você que gosta de ler sobre o assunto e quer algumas indicações de livros para entender melhor, para entender um pouco melhor
os horrores do Holocausto. Então talvez eu faça essa lista aí, monte uma lista e grave um vídeo, se isso for pra frente, essa ideia de vídeo. Vocês vão acompanhar aí. E é isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E se vocês têm interesse, façam essa leitura, eu recomendo demais. Ok, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!